Nós estamos lendo do Srimad Bhagavatam, com tradução e comentários, por sua divina graça, A.C. Bhaktivedanta Swami Prabhupada. Canto 1, capítulo 4, verso 15. Certa vez, ele, Vyasadeva, logo ao nascer do sol, tomou sua ablução matinal nas águas do Sarasvati e sentou-se sozinho para concentrar-se. Significado: o rio Sarasvati corre na área de Badrikashrama, nos Himalaias. Dessa forma, o lugar indicado aqui é Samyapras, em Badrikashrama, onde Sri Vyasadeva reside. Verso 16. O grande sábio Vyasadeva viu anomalias nas funções do milênio. Isso acontece na Terra em diferentes eras, devido a forças invisíveis no decorrer do tempo. Significado: os grandes sábios, como Vyasadeva, são almas liberadas, e por isso eles podem ver claramente o passado e o futuro. Assim, ele pôde ver as futuras anomalias na era de Kali, e de acordo com isso ele fez diferentes arranjos para que as pessoas em geral pudessem executar uma vida progressiva nesta era, que é cheia de escuridão. As pessoas desta era em geral estão muito interessadas na matéria, que é temporária. Devido à ignorância, elas são incapazes de darem valor às dádivas da vida e iluminarem-se com conhecimento espiritual. Versos 17 e 18. O grande sábio, que estava plenamente equipado em conhecimento, pôde ver, através de sua visão transcendental, a deterioração de tudo que é material, devido à influência da era. Ele pôde ver também que as pessoas infiéis em geral teriam reduzida sua duração de vida e seriam impacientes devido à falta de bondade. Desse modo, ele procurou o bem-estar dos homens em todos os status e ordens de vida. Significado: as forças imanifestas do tempo são tão poderosas que reduzem toda a matéria ao esquecimento no devido curso. Em Kali Yuga, o último milênio de um ciclo de 4 milênios, o poder de todos os objetos materiais deteriora-se pela influência do tempo. Nesta era, a duração do corpo material das pessoas em geral é muito reduzida, o mesmo acontecendo com a memória. A ação da matéria também não tem tanto incentivo. A terra não produz grãos alimentícios nas mesmas proporções de outras eras. A vaca não dá tanto leite quanto costumava dar anteriormente. A produção de frutas e vegetais é menor que antes. Desse modo, todos os seres vivos, tanto homens quanto animais, não têm abundante e nutritiva alimentação. Devido à carência de tantos recursos vitais, a duração de vida é naturalmente reduzida. A memória é curta, a inteligência é débil, as relações mútuas são cheias de hipocrisia, e assim por diante. O grande sábio Vyasadeva pôde ver isso através de sua visão transcendental. Assim como um astrólogo pode ver o futuro de um homem, ou um astrônomo pode predizer os eclipses solares e lunares, as almas liberadas, que podem ver através das escrituras, podem predizer o futuro de toda a humanidade. Elas podem perceber isso devido à sua visão aguçada pela realização espiritual. E todos esses transcendentalistas, que são naturalmente devotos do Senhor, estão sempre ansiosos por estar a serviço do bem-estar das pessoas em geral. Eles são os verdadeiros amigos das pessoas em geral, ao contrário dos ditos líderes públicos, que são incapazes de ver o que vai acontecer daqui a 5 minutos. Nesta era, as pessoas em geral, bem como seus ditos líderes, são todos sujeitos desventurados, sem fé no conhecimento espiritual, e influenciados pela era de Kali. Eles andam sempre perturbados por várias doenças. Por exemplo, na era atual,
há tantos doentes de tuberculose e hospitais de tuberculosos, mas antigamente não era assim, porque os tempos não eram tão desfavoráveis. Os homens desventurados desta era relutam sempre em dar acolhida aos transcendentalistas, que são representantes de Srila Vyasadeva, e trabalhadores desinteressados, sempre ocupados em planejar algo que possa ajudar a todas as pessoas, em todos os status e ordens de vida. Os maiores filantropos são aqueles transcendentalistas que representam a missão de Vyasa, Narada, Madhva, Chaitanya, Rupa, Sarasvati, etc. Eles são todos um e o mesmo. As personalidades podem ser diferentes, mas o objetivo da missão é o mesmo, a saber, levar as almas caídas de volta ao lar, de volta ao Supremo. Verso 19. Ele viu que os sacrifícios mencionados nos Vedas eram os meios pelos quais as ocupações das pessoas poderiam ser purificadas. E para simplificar o processo, ele dividiu o único Veda em 4, a fim de expandi-los entre os homens. Significado. Anteriormente, havia apenas um Veda, chamado Yajur, e as 4 divisões de sacrifícios eram ali especificamente mencionadas. Mas, para fazê-los ainda mais exequíveis, o Veda foi dividido em 4 tipos de sacrifício, apenas para purificar o serviço ocupacional das 4 ordens. Além dos 4 Vedas, a saber, Rig, Yajur, Sama e Atharva, há os Puranas, o Mahabharata, Samhitas, etc., que são conhecidos como o 5º Veda. Sri Vyasadeva e seus muitos discípulos foram todos personalidades históricas, e eles eram muito bondosos e compassivos com as almas caídas desta era de Kali. Sendo assim, os Puranas e o Mahabharata foram tirados de fatos históricos relatados, que explicavam o ensinamento dos 4 Vedas. Não há motivo para dúvidas sobre a autoridade dos Puranas e Mahabharata como partes integrantes dos Vedas. No Chandogya Upanishad 7.1.4, os Puranas e o Mahabharata, geralmente conhecidos como histórias, são mencionados como o 5º Veda. Segundo Srila Jiva Goswami, esta é a maneira de verificar os respectivos valores das escrituras reveladas. Verso 20. As 4 divisões das fontes originais de conhecimento, os Vedas, foram feitas separadamente, mas os fatos históricos e histórias autênticas mencionados nos Puranas são chamados de 5º Veda. Verso 21. Após os Vedas serem divididos em 4 partes, Paila Rishi tornou-se o professor do Rig Veda, Jaimini o professor do Sama Veda, e Vaishampayana sozinho obteve a glória do Yajur Veda. Significado. Os diferentes Vedas foram confiados a diferentes acadêmicos eruditos, para que fossem desenvolvidos de várias maneiras. Verso 22. Ao Sumanta Muni Andira, que era um rishi muito devotado, foi confiado o Atharva Veda, e meu pai, Ramaharshana, ficou encarregado dos Puranas e registros históricos. Significado. Nos Shruti Mantras, também se afirma que Angira Muni, estrito seguidor dos princípios rígidos dos Atharva Vedas, era o líder dos seguidores dos Atharva Vedas. Verso 23. Todos esses acadêmicos eruditos, por sua vez, transmitiram os Vedas que lhes foram confiados a seus muitos discípulos, bem como aos discípulos de 2ª e 3ª gerações.
e assim surgiram os respectivos ramos dos seguidores dos Vedas. Significado: os Vedas são a fonte original do conhecimento. Não há ramos de conhecimento, mundano ou transcendental, que não pertençam ao texto original dos Vedas. Eles simplesmente foram desdobrados em diferentes ramos. Foram originalmente transmitidos por grandes, respeitáveis e eruditos mestres. Em outras palavras, o conhecimento védico, fragmentado em diferentes ramos por diferentes sucessões discipulares, tem sido distribuído por todo o mundo. Ninguém, portanto, pode proclamar conhecimento independente, além dos Vedas. Verso 24. Dessa forma, o grande sábio Vyasadeva, que é muito bondoso para com as massas ignorantes, editou os Vedas para que eles pudessem ser assimilados pelos homens pouco intelectuais. Significado: o Veda é um, e as razões para sua divisão em muitas partes são aqui explicadas. A semente de todo o conhecimento, ou Veda, não é um tema que possa ser facilmente entendido por qualquer homem comum. Há uma ressalva de que ninguém deve tentar aprender os Vedas se não for um Brahmana qualificado. Essa ressalva tem sido erroneamente interpretada de muitas maneiras. Uma classe de homens que reivindicam qualificação brahmânica simplesmente pelo seu nascimento na família de um Brahmana, alegam que o estudo dos Vedas é um monopólio apenas da casta brahmânica. Outra parte da população toma isso como injustiça para os membros de outras castas, que não nasceram em família brahmana. Mas ambos estão mal orientados. Os Vedas são temas que tiveram que ser explicados pelo próprio Senhor Supremo, a Brahmaji. Portanto, o tema é entendido por pessoas com excepcionais qualidades de bondade. Pessoas que estão nos modos da paixão e ignorância são incapazes de entender o tema dos Vedas. O objetivo último do conhecimento védico é Sri Krishna, a personalidade de Deus. Essa personalidade é muito raramente entendida por aqueles que estão nos modos da paixão e ignorância. Na Satya Yuga, todos estavam situados no modo da bondade. Gradualmente, o modo da bondade declinou durante a Treta e Dvapara Yugas, e a massa geral da população tornou-se corrupta. Na era atual, o modo da bondade é quase nulo, e assim, para a massa geral da população, o bondoso, poderoso sábio Srila Vyasadeva dividiu os Vedas em vários ramos, para que eles possam ser praticamente seguidos por pessoas menos inteligentes, situadas nos modos da paixão e ignorância. Isto se explica no próximo shloka, da seguinte forma. Verso 25. Por compaixão, o grande sábio achou sensatamente que isso iria capacitar os homens a atingirem o objetivo último da vida. Desse modo, ele compilou a grande narração histórica chamada Mahabharata para as mulheres, trabalhadores e amigos dos duas vezes nascidos. Significado: os amigos das famílias dos duas vezes nascidos são aqueles que nascem em famílias de brahmanas, kshatriyas, vaixas ou as famílias espiritualmente cultas, mas que eles mesmos não são iguais a seus antepassados. Esses descendentes não são reconhecidos como tais, por falta de requisitos de purificação. As atividades purificatórias começam mesmo antes do nascimento de uma criança, e o processo reformatório de fecundação é chamado Garbhadana Samskara. Uma pessoa que não tenha se submetido a tal Garbhadana Samskara, ou planejamento familiar espiritual, não é aceita como sendo verdadeiro membro da família dos duas vezes nascidos.
O Garbhadana Samskara é seguido de outros processos purificatórios, um dos quais é a cerimônia do cordão sagrado. Essa é realizada no momento da iniciação espiritual. Depois deste samskara particular, uma pessoa é corretamente chamada de 2 vezes nascida. O primeiro nascimento é considerado aquele que ocorre durante o samskara de fecundação, e o segundo nascimento é considerado o que ocorre no momento da iniciação espiritual. Alguém que tenha sido capaz de submeter-se a esses importantes samskaras pode ser chamado de 2 vezes nascido autêntico. Se o pai e a mãe não se submetem ao processo de planejamento familiar espiritual e simplesmente geram filhos movidos pela paixão, esses filhos são chamados Dvijabandhus. Esses Dvijabandhus certamente não são tão inteligentes quanto os filhos de famílias regulares de 2 vezes nascidos. Os Dvijabandhus são classificados entre os Shudras e a classe feminina, que são por natureza menos inteligentes. Os Shudras e a classe feminina não precisam submeter-se a nenhum samskara, com exceção da cerimônia de casamento. A classe dos menos inteligentes são desprovidos de qualificações necessárias para entender o propósito dos Vedas transcendentais. Para eles, preparou-se o Mahabharata. O objetivo do Mahabharata é aplicar o propósito dos Vedas, e, portanto, dentro desse Mahabharata, coloca-se o resumo dos Vedas, ou seja, o Bhagavad Gita. As pessoas menos inteligentes estão mais interessadas em história do que em filosofia, e por isso a filosofia dos Vedas, sob a forma do Bhagavad Gita, é falada pelo Sr. Sri Krishna. Tanto Vyasadeva quanto o Sr. Krishna estão no plano transcendental, e, portanto, eles colaboram um com o outro, fazendo bem para as almas caídas desta era. O Bhagavad Gita é a essência de todo o conhecimento védico. Ele é o primeiro livro de valores espirituais, assim como os Upanishads. A filosofia Vedanta é o tema de estudo para os espiritualmente graduados. Somente o estudante espiritualmente pós-graduado pode ingressar no serviço devocional ou espiritual ao Senhor. Esta é uma grande ciência, e o grande mestre é o próprio Senhor, sob a forma do Senhor Sri Chaitanya Mahaprabhu. E as pessoas por ele dotadas de poder podem iniciar outras no transcendental serviço amoroso ao Senhor. Verso 26. Ó Brahmanas 2 vezes nascidos, embora ele se dedicasse a trabalhar para o completo bem-estar de todas as pessoas, sua mente ainda não estava satisfeita. Significado. Sri Vyasadeva se sentia insatisfeito dentro de si, embora tivesse preparado literaturas de valor védico para o completo bem-estar da massa geral da população. Era de se esperar que ele ficasse satisfeito com todas essas atividades, mas no final das contas, ele ainda não estava satisfeito. Verso 27. Assim, o sábio, estando com o coração insatisfeito, começou de imediato a refletir, porque conhecia a essência da religião, e disse para si mesmo. Significado. O sábio começou a buscar a causa de não estar com o coração satisfeito. A perfeição nunca é alcançada até que se esteja com o coração satisfeito. Essa satisfação do coração tem que ser procurada além da matéria. Versos 28 e 29. Eu tenho, sob estritos votos disciplinares, despretensiosamente adorado os Vedas, o mestre espiritual e o altar de sacrifício. Também me submeti às regulações e mostrei o significado da sucessão discipular, através da explicação do Mahabharata, pelo qual mesmo as mulheres, Shudras e outros,
amigos dos 2 vezes nascidos, podem perceber o caminho da religião. Significado: ninguém pode entender o significado dos Vedas sem ter se submetido a um estrito voto disciplinar e a sucessão discipular. Os Vedas, os mestres espirituais e o fogo de sacrifício devem ser adorados pelo candidato desejoso. Todas essas complexidades do conhecimento védico são sistematicamente apresentadas no Mahabharata, para a compreensão da classe feminina, da classe trabalhadora e dos membros desqualificados das famílias Brahmana, Kshatriya ou Vaishya. Nesta era, o Mahabharata é mais essencial que os Vedas originais. Verso 30. Estou me sentindo incompleto, embora esteja plenamente dotado de tudo que é requerido pelos Vedas. Significado: sem dúvida, Srila Vyasadeva era completo em todos os pormenores das realizações védicas. A purificação do ser vivo, submerso na matéria, faz-se possível através das atividades prescritas nos Vedas. Mas a realização final é diferente. A menos que ela seja alcançada, o ser vivo, muito embora plenamente equipado, não pode situar-se no estágio transcendentalmente normal. Srila Vyasadeva parecia ter perdido esse discernimento e, por isso, sentia insatisfação. Verso 31. Talvez seja porque não indiquei especificamente o serviço devocional ao Senhor, que é querido tanto pelos seres perfeitos quanto pelo Senhor infalível. Significado: aqui Srila Vyasadeva expressa com suas próprias palavras a insatisfação que estava sentindo. Ele a sentia por estar preocupado com a condição normal do ser vivo no serviço devocional ao Senhor. A menos que se esteja na condição normal de serviço, nem o Senhor, nem o ser vivo podem ficar plenamente satisfeitos. Esse defeito foi por ele sentido quando Narada Muni, seu mestre espiritual, veio a seu encontro. Isso se descreve da seguinte maneira. Verso 32. Como se mencionou antes, Narada chegou à cabana de Krishna Dvapayana Vyas, às margens do Sarasvati, justamente quando ele estava se lamentando pelos seus defeitos. Significado: o vazio sentido por Vyasadeva não se devia à sua falta de conhecimento. Bhagavad Dharma é puramente serviço devocional ao Senhor, ao qual o monista não tem acesso. O monista não é incluído entre os Paramahamsas, os mais perfeitos da ordem de vida renunciada. O Srimad Bhagavatam está cheio de narrações das atividades transcendentais da personalidade de Deus. Embora Vyasadeva fosse uma divindade dotada de poder, ele ainda sentia insatisfação, porque em nenhuma de suas obras as atividades do Senhor estavam apropriadamente explicadas. A inspiração fora infundida por Sri Krishna diretamente no coração de Vyasadeva, e assim ele sentiu o vazio, como se explicou acima. Aqui se expressa definitivamente que sem o transcendental serviço amoroso ao Senhor, tudo é vazio. Mas no transcendental serviço ao Senhor, tudo é tangível, sem nenhuma tentativa separada de trabalho fruitivo ou especulação filosófica empírica. Verso 33. Com a auspiciosa chegada de Narada, Sri Vyasadeva levantou-se respeitosamente e o adorou, oferecendo-lhe veneração igual à que se dá a Brahmadi, o Criador. Significado: Viri significa Brahma, o primeiro ser vivo criado. Ele é o estudante original, bem como o mestre original dos Vedas. Ele aprendeu-os de Sri Krishna e ensinou-os primeiramente a Narada. Assim, Narada
é o segundo Acharya na linha de sucessão discipular espiritual. Ele é o representante de Brahma e, portanto, é respeitado exatamente como Brahma, o pai de todas as vidas, regulações. De modo semelhante, todos os outros sucessivos discípulos na corrente são igualmente respeitados como representantes do mestre espiritual original. Neste ponto, encerram-se os significados Bhaktivedanta do primeiro canto, quarto capítulo do Srimad Bhagavatam, intitulado O Aparecimento de Sri Narada.